Capítulo 9. O rei MacCloud cavalgava liderando o pequeno contingente militar, vestido com seu equipamento de batalha e usando a distintiva armadura laranja escuro dos MacClouds. Um homem corpulento, alto e 2 vezes maior que qualquer outro. Um pouco passado de peso, com uma barba ruiva e curta, cabelos longos, quase totalmente grisalhos, um nariz largo e achatado por muitas batalhas e sua mandíbula bem larga. Ele era um homem que não temia nada na vida. Ele já era, depois de ter acabado de chegar aos 50 anos, famoso como o MacCloud mais agressivo e brutal que já tinha vivido. Essa era uma reputação que ele acariciava. MacCloud era um homem que sempre tinha espremido da vida, seja o que fosse que ela pudesse lhe dar. E o que a vida não lhe desse, ele tomaria. Na verdade, ele gostava de tomar mais do que receber. Ele gostava de fazer os outros infelizes. Gostava de governar o seu reino com um punho de ferro. Ele não demonstrava ter nenhuma piedade, mantendo seus soldados em linha com uma disciplina diferente da que qualquer MacCloud já tinha exercido. E funcionava. Seus 12 homens cavalgavam atrás dele, agora em perfeita ordem, e nenhum ousaria falar por trás, ou fazer a menor coisa contra sua vontade. Isso incluía o seu filho, o príncipe, que cavalgava bem perto. Logo atrás dele, uma dúzia de seus melhores arqueiros, os quais cavalgavam atrás de seu filho. MacCloud e seus homens tinham estado cavalgando o dia todo. Eles tinham cruzado a passagem oriental do Canyon de manhã cedo e seu pequeno contingente, armado, continuava em direção ao leste, avançando sem interrupção através das planícies empoeiradas do Nevari, em guarda para uma emboscada. Eles cavalgavam sem parar, enquanto o segundo sol surgia. Agora, finalmente, encoberto pela poeira das planícies, MacCloud avistou o mar Ambrec no horizonte. O som de cavalos galopando enchia seus ouvidos, e agora, o cheiro do ar do oceano chegava até ele. Era uma tarde fresca de verão. O segundo sol já estava há muito tempo no céu, lançando tons de turquesa e rosa no horizonte. MacCloud sentia seu cabelo sendo soprado por trás pelo vento e estava ansioso para chegar à praia. Fazia anos que ele tinha visto o mar. Era muito arriscado se aventurar ali, visto que eles tinham de atravessar uma garganta e depois cavalgar 80 quilômetros por um território desprotegido. Claro, os MacClouds tinham sua própria frota de navios nas águas, tal como os MacGills tinham a sua do seu lado do anel. Mas ainda assim, era sempre um negócio arriscado, estar além do escudo de energia do Canyon. Dessa vez, quando o Império tomava um dos seus navios e havia pouco que os MacClouds pudessem fazer a respeito. O Império era amplamente superior a eles em número, mas dessa vez era diferente. Um navio MacCloud tinha sido interceptado no mar pelo Império, e geralmente o Império pedia um resgate pelos tripulantes. MacCloud nunca tinha pagado um único resgate, algo do qual ele estava orgulhoso. Em vez disso, ele sempre deixou o Império matar seus homens. Ele se recusava a encorajá-los. Mas alguma coisa tinha mudado, porque dessa vez eles haviam libertado seus homens e enviaram um navio de volta com uma mensagem. Eles queriam se encontrar com MacCloud. MacCloud supunha que poderia tratar-se apenas de uma coisa: de atravessar o Canyon, de invadir o Anel, e de uma parceria com ele para derrotar os MacGills. Durante anos, o Império estava tentando convencer os MacClouds a permitir-lhes cruzar o Canyon, o escudo de energia, para deixá-los entrar no Anel. Assim eles poderiam conquistar e dominar o único território remanescente no planeta. Como recompensa, eles prometiam dividir o poder.
A questão que consumia a mente de MacLeod era esta: qual era a sua parte em tudo isso? Quanto o Império estaria disposto a dar-lhe? Durante anos, ele tinha se negado a ceder-lhes o passo. Mas agora as coisas eram diferentes. Os MacGills tinham se fortalecido muito e MacLeod estava começando a perceber que jamais poderia realizar seu sonho de controlar o anel sem ajuda externa. Quando se aproximaram da praia, MacLeod olhou por cima do ombro para a nova esposa de seu filho, montada com ele, sua esposa troféu do clã dos MacGills. Quão estúpido MacGill tinha sido ao entregar sua filha. Ele pensava realmente que isso iria trazer a paz entre eles? Será que ele achava que MacLeod era tão fraco, tão burro? Claro, MacLeod tinha aceito a noiva, da mesma maneira que aceitaria um rebanho de gado. Era sempre bom ter posses, ter moedas de troca. Mas isso não o deixava predisposto à paz. Isso apenas o embravecia. Isso fazia querer apoderar-se do lado MacGill do anel ainda mais. Especialmente depois do casamento, depois de entrar na corte do rei e ver sua recompensa. MacLeod teria tudo para si. Ele ardia com o desejo de ter tudo para si. Eles cavalgavam na areia, os cascos dos cavalos afundavam ao deslocar seu peso, enquanto o grupo se aproximava da beira d'água. A névoa fria atingiu MacLeod no rosto e ele sentia que era bom estar de volta ali, naquela margem que ele não via há anos. A vida havia feito dele um rei muito ocupado e era em dias como esse que ele desejava desistir de todos os seus deveres para passar mais tempo vivendo a vida novamente. Sobre as ondas, à distância, MacLeod já podia ver a caravana de navios negros do Império. Eles navegavam com a bandeira amarela que levava o emblema de um escudo negro em seu centro. 2 chifres saíam dele. O navio mais próximo estava quase a uma centena de metros da costa, ancorado, à espera de sua chegada. Atrás dele havia 2 dúzias mais. MacLeod se perguntou: seria tudo isso apenas uma demonstração de força? Ou o Império iria emboscá-los? Esse era um risco que ele corria. MacLeod esperava que fosse a primeira possibilidade. Afinal, matá-lo não serviria de nada. Isso não iria ajudá-los a transpor o Canyon, que era o que eles realmente desejavam. Por essa razão, MacLeod tinha trazido apenas 1 dúzia de homens com ele, achando que isso iria fazê-lo parecer mais forte, embora ele tivesse trazido 12 de seus melhores arqueiros, todos com flechas envenenadas na mão, caso algo acontecesse. MacLeod e seus homens pararam à beira d'água. Seus cavalos respiravam ofegantes. Ele desmontou e os outros o seguiram, amontoando-se em torno dele. O Império deve tê-los visto, porque MacLeod viu um pequeno barco de madeira baixar pela lateral de um navio, em direção à água, contendo pelo menos 1 dúzia de selvagens. Eles estavam se preparando para vir à costa. MacLeod contemplava as velas e sentia o seu estômago revirar. Ele odiava lidar com aqueles selvagens, aquelas criaturas que de bom grado o trairiam. Estariam felizes em cruzar o Canyon e tomar ambos os lados do anel, se pudessem. Os homens de MacLeod se reuniram ao redor dele. A qualquer sinal de problemas, acendam suas flechas e atirem. Apontem para as velas. Vocês podem incendiar toda a frota, com 1 dúzia de flechas cada. Sim, majestade, respondeu um coro de vozes. O filho de MacLeod, Devon, estava ao seu lado, enquanto sua jovem esposa, a mulher MacGill, estava ao lado dele, olhando nervosamente para a água. Tinha sido ideia de MacLeod trazer a mulher ali. Ele queria instilar o medo nela. Ele queria que ela soubesse que ela agora era propriedade de um MacLeod e que teria de apoiar-se neles e somente neles por sua própria segurança. Ele queria que ela soubesse que o pai dela e o seu reino haviam ficado muito atrás e que ela nunca iria retornar. Estava funcionando. Ela estava parada ali, aterrorizada,
praticamente grudada a Devon. Devon, que filho mais idiota ele era, se divertia com isso. Ele não percebia o valor em nada daquilo. Para desgosto de MacLeod, até parecia que ele estava sensibilizado com a menina. O que você acha que eles querem de nós? Devon perguntou, aproximando-se dele. O que mais poderia ser? MacLeod retrucou. Rapaz estúpido. Que abramos os portões do Canyon. O senhor os deixará entrar? Fará o trato com eles, pai? MacLeod virou-se e olhou para seu filho, dirigindo-lhe toda a sua ira através de seus olhos. Até que finalmente o garoto desviou o olhar. Eu nunca discuto meus pensamentos com ninguém. Você saberá quando eu tomar minha decisão. Enquanto isso, fica aqui. Observe e aprenda. Todos eles estavam lá, no silêncio espesso, enquanto o barco do Império se aproximava da costa. Ele ainda estava há vários minutos, sendo remado com força contra as ondas que golpeavam em direção ao mar, nas correntes estranhas do Umbrek. Elas quebravam a uma distância de cerca de 100 metros e era preciso combatê-las para superá-las, para chegar às margens. MacLeod estava feliz de não ter de remar. Lembrou-se de sua juventude, do trabalho duro que era remar, enquanto observava a crista do barco golpear onda após onda. De repente, MacLeod ouviu o galope de um cavalo. Não fazia sentido, não deveria haver ninguém em um raio de quilômetros dali. Ele ficou imediatamente alerta. Seus homens se viraram também e todos eles sacaram suas espadas e arcos, preparando-se para um ataque. MacLeod temia isso. Será que tinha realmente caído em uma armadilha? Mas enquanto observava o horizonte, ele não viu nenhum exército aproximar-se. Ele estava confuso com o que via. Era um único cavalo, galopando pelas planícies, levantando uma nuvem de poeira e continuando a andar pelo lado direito da praia, direto até ele. O homem que galopava era um dos seus, com sua vestimenta laranja com as listras azuis típicas de um mensageiro em seus ombros. Um mensageiro correndo em direção a eles, naquele lugar ermo. Ele devia tê-los seguido por todo o reino. MacLeod se perguntava o que poderia ser tão urgente para que o seu povo lhe enviasse uma mensagem ali. Naquele lugar, devia ser uma notícia muito importante. O mensageiro cavalgou até eles e desmontou de seu cavalo enquanto ainda estava parando de galopar. Ele ficou lá, cambaleando, respirando com falta de ar. Deu vários passos em direção a MacLeod e ajoelhou-se diante dele, inclinando a cabeça. Majestade, eu trago notícias do reino, ele disse, respirando com dificuldade. Quais são, então? MacLeod retrucou impaciente, olhando por cima do ombro para o navio do Império que remava, encurtando a distância. Por que o mensageiro tinha escolhido justo aquele momento para aparecer? No momento em que ele mais precisava estar atento ao Império. Vamos, diga logo, MacLeod exclamou. O mensageiro ficou de pé ali, respirando ofegante. Majestade, o rei MacGill está morto. Um suspiro de surpresa foi proferido por seus homens. Acima de tudo, pelo próprio MacLeod. Morto? Ele perguntou sem poder compreender. Ele tinha acabado de deixá-lo, um rei no auge de seu poder. Assassinado, o mensageiro replicou, apunhalado até a morte em seu quarto. Um grito horrível foi ouvido ao lado dele. MacLeod se virou para ver a filha de MacGill, lamentando, sacudindo os braços, histericamente. Não! Ela gritava. Meu pai! Ela estava gritando e se debatendo, e Devon tentou impedi-la, agarrando-a pelos braços, mas era impossível acalmá-la. Deixe-me ir, ela gritou. Eu tenho de voltar, agora mesmo. Eu devo vê-lo. Ele está morto, Devon disse-lhe. Não, ela berrou. MacLeod não podia permitir que o Império visse uma de suas mulheres gritando, totalmente fora de controle. Ele também não queria que ela espalhasse a notícia. Ele tinha de acalmá-la. MacLeod adiantou-se e deu um soco no rosto da mulher com tanta força que ela desmaiou. Ela caiu nos braços de Devon, que olhou para o pai, horrorizado. O que o senhor fez?
Devon exclamou. Ela é minha esposa! Ele objetou, indignado. Ela é minha propriedade, MacCloud corrigiu. Olhou fixamente para seu filho por muito tempo, até que seu filho desviou o olhar. MacCloud virou-se, de volta para o mensageiro. Você está certo que ele está morto? Totalmente certo, Majestade. O reino do Anel inteiro está de luto. Seu funeral foi hoje de manhã. Ele está morto. E além disso, o mensageiro acrescentou: o novo rei já foi nomeado. O filho primogênito, Gareth. Gareth, MacCloud pensou, era perfeito. O mais fraco dos filhos. O que daria o pior rei. MacCloud não poderia ter pedido uma melhor notícia. MacCloud balançou a cabeça lentamente, esfregando a barba, observando tudo. Essa era uma notícia muito oportuna. MacGill, seu rival, estava mesmo morto depois de todas estas décadas, assassinado. Ele se perguntava por quem. Ele gostaria de agradecer ao homem. Ele só lamentava o fato de não ter sido ele o autor dessa proeza. Ele, claro, tinha tentado enviar assassinos ao longo dos anos. Tentou se infiltrar na corte, mas nunca tinha sido bem sucedido. E agora, aparentemente, um dos próprios homens do MacGill tinha tido sucesso, fazendo o que ele não tinha sido capaz de realizar. Isso mudava tudo. MacCloud voltou-se, deu vários passos em direção ao mar e viu o barco do Império chegar cada vez mais perto. Subiu a crista das ondas e agora estava a quase 30 metros da costa. MacGill entrou na água e ficou ali sozinho, a vários metros de distância dos outros, as mãos nos quadris, pensando. Essa notícia mudaria o curso de seu encontro com o Império. Com MacGill morto e com esse fraco como rei, os MacGill seriam vulneráveis. Agora, de fato, esse seria o momento perfeito para atacar. Agora eles podiam até dispensar a ajuda do Império. O barco chegou à costa e, uma vez que alcançou a areia, MacCloud recuou. Seus homens o flanqueavam. Havia pelo menos uma dúzia de homens do Império no interior do barco, remando firmemente, todos selvagens, todos vestidos com as tangas de cor vermelho vivo. Quando todos ficaram de pé, ele viu como eles eram grandes e imponentes, tomando em conta que o próprio MacCloud era um homem enorme. Mesmo assim, cada um desses selvagens era pelo menos uma cabeça mais alta do que ele. Ombros largos, músculos salientes e sua pele vermelha. Eles tinham enormes mandíbulas, como os animais. Seus olhos estavam bem separados e seus narizes estavam afundados em sua pele em um pequeno triângulo, com os lábios estreitos, longas presas e chifres amarelos e enrolados que saíam de suas cabeças calvas. MacCloud teve de admitir para si mesmo que ele sentia medo. Eram verdadeiros monstros. Seu líder, Andrônicos, estava na parte de trás do barco e ele era ainda mais alto do que os outros. Ele era uma espécie raro, quase o dobro de altura de MacCloud. Seus olhos amarelos brilharam quando ele sorriu, um sorriso maligno, mostrando fileiras de dentes afiados. Em 2 passos, ele pulou do barco e se apresentou na praia. Ele usava um colar de brilhantes com um cordão de ouro e nele estavam penduradas as cabeças reduzidas de seus inimigos. Ele estendeu a mão e tocou-o, mostrando as mãos que eram iguais às dos outros e terminavam em 3 garras afiadas. Quando ele saltou para a areia, os seus homens saltaram em torno dele, formando um semicírculo, posicionando seu líder no meio, Andrônicos. MacCloud tinha ouvido histórias sobre esse homem. Ele tinha ouvido falar de sua crueldade, sua barbárie, seu controle de ferro sobre o Império, sobre cada província. MacCloud nunca tinha acreditado plenamente nas histórias sobre como Andrônicos era imponente. Não até agora, que o via ali de pé diante dele. Agora ele podia confirmar isso por si mesmo. Pela primeira vez em tanto tempo, quanto era capaz de se lembrar, ele se sentia em perigo, mesmo com todos os seus homens ao seu redor.
Ele se arrependeu de ter convocado esse encontro. Andrônicos avançou e colocou o seu braço bem aberto para os lados, com as palmas para cima e suas garras brilhando. Sorriu um sorriso largo, mais parecido a um grunhido. Um som borbulhento proveio do fundo de sua garganta. Meus cumprimentos, ele disse com sua voz incrivelmente profunda. Nós lhe trouxemos um presente de parte dos Wilds. Ele acenou com a cabeça e um de seus homens se adiantou e estendeu-lhe uma grande arca adornada. Ela brilhava sobre o sol do fim da tarde. MacCloud olhou para a arca e tentou imaginar o que ela conteria. O atendente puxou a tampa da arca para trás e aproximou-se de MacCloud. A arca tinha a cabeça decapitada de um homem. MacCloud ficou horrorizado ao deparar com ela. O homem parecia ter 50 anos. Seus olhos estavam abertos, arregalados em um olhar mortal. Tinha uma barba escura e espessa. O sangue ainda estava pingando do que restava de sua garganta. MacCloud olhava para a arca enquanto ponderava. Ele olhou para Andrônicos e tentou não parecer afetado. Isso é um presente? MacCloud inquiriu. Ou uma ameaça? Andrônicos sorriu. Ambos, ele respondeu. Em nosso reino, é uma tradição dar de presente a cabeça decepada de um dos nossos inimigos. Dizem que se você beber o sangue da garganta, enquanto ainda está fresco, ele lhe dará o poder de muitos homens. O atendente estendeu a arca e MacCloud pegou a cabeça, decepada. Pelos cabelos ensanguentados e emaranhados, e levantou-a, mantendo-a no ar. A visão dela era repugnante, mas ele não queria mostrar fraqueza diante desses selvagens. Ele calmamente a recebeu e entregou-a a um dos seus servos, sem olhar para ela de novo. Muito obrigado, disse ele. Andrônicos deu um sorriso largo. MacCloud tinha a sensação estranha de que ele estava vendo através dele. Sentia-se surpreso, vulnerável. Você sabe por que eu marquei este encontro? Andrônicos perguntou. Eu posso imaginar, MacCloud respondeu. Você precisa de nossa ajuda para ter acesso ao anel, para cruzar o cânion. Andrônicos assentiu com a cabeça. Seus olhos brilhavam com algo que oscilava entre excitação e luxúria. Nós queremos muito isso, e nós sabemos que você pode nos proporcionar isso. Por que não recorreu aos MacGills? MacCloud fez a pergunta que havia estado dando voltas em sua mente. Por que nos escolheu? Eles são de mente estreita, não são como você. O que o faz pensar que somos diferentes? MacCloud perguntou, testando-o, desejando saber muito mais do pouco que sabia. Meus espiões me informaram que você e os MacGills não se dão bem. Você quer o controle do anel, mas você já sabe que nunca o terá. Se isso é o que verdadeiramente deseja, então você precisa de um aliado poderoso para ajudá-lo a consegui-lo. Você vai deixar-nos entrar no anel e nós vamos ajudá-lo a conquistar a outra metade do reino. MacCloud o estudava, meditando. Os olhos de Andrônicos eram inescrutáveis, grandes e amarelos e piscavam. MacCloud não fazia ideia do que ele estava pensando. E o que você ganhará com isso? MacCloud perguntou. Andrônicos sorriu. Claro, uma vez que o nosso exército ajude a controlar o anel, então ele fará parte do Império. Você terá um dos nossos territórios soberanos e terá de responder a mim, mas estará livre para governá-lo como quiser. Eu lhe permitirei governar todo o anel. Você poderá tomar todos os despojos para si, mas nós dois venceremos. MacCloud o examinava enquanto esfregava a barba. Mas se eu ficasse com todos os despojos e pudesse dominá-lo como eu quisesse, o que você ganharia? Andrônico sorriu. O anel é o único reino neste planeta que eu não controlo. E eu não gosto de coisas que não posso controlar. De repente, seu sorriso se transformou em uma careta, e MacCloud teve um vislumbre de sua ferocidade.
Ele estabelece um mau exemplo para os outros reinos. As ondas golpeavam ao redor deles e o sol se punha cada vez mais baixo. MacCloud ficou ali, pensando. Era a resposta que ele esperava, mas ele ainda não tinha resposta para a pergunta que queimava sua mente. E como eu sei que posso confiar em você? MacCloud perguntou. Andrônicos deu um sorriso largo. Você não pode, ele respondeu. A honestidade de sua resposta surpreendeu MacCloud e, ironicamente, o obrigou a confiar ainda mais nele. Mas nós também não sabemos se podemos confiar em você, ele acrescentou. Afinal de contas, nossos exércitos estarão vulneráveis dentro do anel. Você poderia selar o Canyon quando estivéssemos lá dentro. Você poderia emboscar os nossos homens. Devemos confiar uns nos outros. Mas você tem muito mais homens do que nós, MacCloud replicou. Mas toda a vida é preciosa, Andrônicos disse. Agora, MacCloud sabia que ele estava mentindo. Andrônicos realmente esperava que ele acreditasse nisso? Andrônicos tinha milhões de soldados à sua disposição e MacCloud tinha ouvido histórias de exércitos inteiros, milhões de homens sacrificados para que ele conquistasse um pequeno pedaço de terra, só para fazer valer sua opinião. Ele não faria o mesmo para trair MacCloud? Ele deixaria MacCloud controlar o anel e então um dia, quando ele menos esperasse, não o mataria também? MacCloud pensou novamente. Antes daquele dia, esse era um risco que ele tinha estado disposto a correr. Afinal, isso lhe permitiria controlar o reino do anel inteiro e expulsar os MacGills. Da maneira como MacCloud via o assunto, ele poderia trair o Império primeiro, usando seus homens para conquistar o anel e, em seguida, reativar o escudo e matar os homens do Império presos dentro dele. No entanto, hoje, depois de ouvir que MacGill estava morto e que Gareth era o novo rei, MacCloud pensava diferente. Ele podia prescindir do Império depois de tudo. Se ao menos ele tivesse recebido essa mensagem mais cedo, antes de ter combinado aquela reunião. Porém, MacCloud não desejava alienar completamente o Império. Eles poderiam ser úteis em uma data posterior. Ele tinha de atrasá-los para ganhar tempo, enquanto ele tentava sua nova estratégia. Ele estendeu a mão e acariciou a barba, fingindo considerar a oferta, enquanto as ondas golpeavam ao redor dele e o céu ficava roxo. Estou agradecido por sua oferta e vou considerá-la exaustivamente. Andrônicos de repente aproximou-se, chegou tão perto de MacCloud que ele pôde sentir seu hálito horrível quando ele fez um muxoxo. MacCloud se perguntava se não o tinha ofendido e sentiu o impulso de puxar sua espada. Porém, ele estava nervoso demais para fazer isso. Aquele homem poderia parti-lo ao meio se quisesse. Não pense por muito tempo. Ele fervia. Todo o seu bom humor tinha ido embora. Não gosto de um homem que precisa de tempo para pensar. Minha oferta não vai permanecer de pé por muito tempo. Se não nos deixarem entrar, vamos encontrar uma maneira. E se entrarmos por nossa própria conta, nós vamos esmagar você. Tenha isso em mente enquanto você considera as possibilidades. MacCloud olhou para ele, vermelho de fúria. Ninguém nunca tinha falado com ele dessa forma. Por acaso isso é uma ameaça? MacCloud perguntou. Ele queria parecer confiante, mas apesar de si mesmo, ele sentiu sua voz tremer. Um som profundo e gutural ecoou no peito dos andrônicos e logo subiu através de sua garganta. MacCloud primeiro pensou que era uma tosse, mas então logo percebeu que era uma risada. Eu nunca ameaço, ele disse para MacCloud. Você vai aprender isso sobre mim muito, muito bem.